Olá, esse é o próximo vídeo. Saudações. Então, qual foi o tema da discussão que eu cancelei porque eu vi que não ia dar em nada? Como a gente estava dizendo no início do vídeo anterior, eu postei uma notícia falando sobre o Zelensky, o covarde, o ditadorzinho covarde, bunda mole da Ucrânia, que ordenou uma tentativa de magnicídio contra o presidente da Federação Russa, e na véspera desse atentado ele fugiu. Fugiu para a Finlândia, ele está na Europa até hoje. Já está para fazer 3 semanas que o covardão está longe do país dele, de medo. Enquanto isso, a cidade do país dele está sendo devastada. Porque, evidentemente, os russos reagiram com o rigor necessário. Nenhum país perdoa a tentativa de magnicídio, isso não existe. Certo? Nenhum país perdoa. Então, ele deixou soldados e o povo dele levando bomba, e o covardão está fugindo pela Europa. Alguém fala, nossa, qual que é a diferença entre o rato e o homem mau? São todos assim. Eu falo, sabe, uma discussão adolescente. A guerra é muito errada, todos os governantes ficam com a bunda sentada e não vão para o fronte de combate, a guerra é errada. Cara, com todo perdão, se você for jovem, normal, cara, você é burro, você pode acreditar nisso, você pode até defender isso. Agora, se você for adulto, isso pega mal, cara. Pega mal. Pega mal, pega muito mal. Ele falou, um dos argumentos do cidadão foi a questão de fica fazendo guerra e não cooperação. Gente, pelo amor de Deus, olha o étimo da guerra, olha o significado da semiótica, a hermenêutica da guerra. Guerra é exatamente você não cooperar, quando você decide fazer o contrário da cooperação. Pegando von Clausewitz, guerra é o quê? Política por outros meios. Então fazer guerra é fazer política, só que por outros meios. Se você não entende isso, cara, porra, cara, você está realmente querendo debater, se você não entende o básico. Quando eu não entendo o básico de alguma coisa, eu nunca entro para debater, eu entro para aprender. É uma lição de bom senso. Sabe, tô lá, eu tive... Vou falar de algumas... Vamos chamar, como é que chama modernamente? Crushes, né? Tive uma crush. Ela é química, doutora em química. E aí, quando eu tinha que debater alguma coisa de química com ela, eu já entrava no voadora, falando, eu sei disso, eu vi isso no YouTube. Não, cara. Pessoa X é assim. Pessoa X olhava. Não, é assim. Eu tenho uma prima que é doutora também em enfermagem. Ela dá aula na federal aqui da minha cidade e trabalha com... O negócio dela é curativo. Ela tem um cargo, acho que... Não sei se... Ela tem essas coisas eletivas, Conselho Municipal de Saúde, sabe essas coisas? Ela exerce uma coisa dessa. E... eu sempre consulto ela quando eu me machuco, quando acontece alguma coisa assim. Meu irmão também leva, a família inteira leva, que ela fala muito a sério, porque ela é doutora naquilo, ela estudou muito, ela dá aula sobre aquilo, certo? Minha mãe é doceira, das melhores. Eu não vou discutir receita com a minha mãe, ela é muito melhor do que eu, muito melhor, não tem comparação. Como é que eu vou discutir, cara? Sabe? Meu pai era jardineiro. Não vou discutir como você cuida da planta com ele, eu vou aprender. Eu aprendi enquanto ele estava vivo. Eu busquei aprender o máximo que eu pude. É assim que a gente faz, quando a pessoa sabe mais que a gente aprende. Eu vi no WhatsApp, eu vi no YouTube, não é um argumento. Não é mesmo. E o TikTok, então, menos ainda. As coisas são mais complexas. Mas vai lá, o cidadão fala que todos os governantes são iguais, porque eles ficam com a bunda sentado, mandando os outros para morrer. Eu falei, gente do céu, isso é uma discussão para quem tem 15 anos. Não é uma discussão para homem, não é uma discussão para gente adulta, por favor. Sabe? Falei, o Zelensky foi um rato, porque ele está fugindo até hoje, está deixando o país dele explodir e está fugindo, indo nos países da Europa fazendo turismo. Certo? É isso, cara. O cara é um bundão covarde. E o cara achou ruim, ele queria que eu dissesse que todos os governantes são iguais. Não são. Não são. O cara pode ser mau, pode ser ruim. Tem que ter valentia, ter honradez, ter brio. Certo? Inclusive é o que se espera do governante. Ah, mas por que ele não vai pro fronte? Porque ele foi eleito, criatura, ele tem responsabilidade. Ele seria um moleque irresponsável. Um moleque irresponsável
se ele abandonasse as obrigações para o qual ele foi eleito e fosse para frente de combate, fazer firula. Que palhaçada é essa, cara? Que palhaçada é essa? Ele tem que administrar um país durante uma guerra. Ele não tem que fazer graça, não. Sabe, se a pessoa não entende isso, cara, como é que você discute? Como é que você argumenta com uma pessoa que não compreende isso? Você não discute. Ó, as pessoas falam que o Twitter é uma rede muito tóxica. E de fato é. Mas só se você não souber usar. Quando vem, você conhece determinados tipos de papo. Quando o cara vem com um papo, quando o camarada, né? Eu gosto de camarada porque se é homem, mulher, trans, cis, não faz diferença. Quando o camarada vem com um determinado tipo de papo, que eu tenho certeza que você conhece, bloqueia. Não perde tempo da sua vida, não. Só bloqueia. Ou silencia, ou finge que não viu. Você não tem que participar de tudo, você não tem que concordar com tudo, você não tem que discordar de tudo. Sabe, tem gente que só quer causar. Não perca tempo da sua vida com esse tipo de pessoa, não. E vamos falar a questão da guerra. A guerra, ela é má. Não necessariamente. A guerra pode ser boa. Ela pode ser libertadora. Pensa os palestinos, o que estão passando na entidade sionista há 75 anos, desde a Nakba, em 1948. Eles estão naquela vida há 3 gerações inteiras, partindo para a 4ª. Aquilo é vida. Vocês acham honestamente que conversando pacificamente vai resolver a situação com Israel? Alguém acredita nisso? Sinceramente, você ter coragem de olhar para o espelho e falar para você mesma ou mesmo que conversando com os israelenses, talvez eles compreendam os argumentos, devolvam as terras e as propriedades que eles roubaram, se arrependam do que fizeram, indenizem os palestinos. Você acha, e dê um Estado Nacional para eles, você acha que isso realmente vai acontecer? De verdade, você acredita nisso? Que eles vão se comover? Ah, por favor, né? Só tem um jeito de tirar os israelenses das terras que eles usurparam. Só tem um jeito de devolver liberdade e dignidade para os palestinos. Só um, você sabe qual é, e eu também sei, cara. O Irã está trabalhando para isso, a Arábia Saudita está trabalhando para isso, debaixo dos panos a China está trabalhando para isso, a Rússia está trabalhando para isso. Os Estados Unidos e a OTAN estão trabalhando contra isso. E eles vão se enfrentar no campo de batalha. É o que vai acontecer. E você vai falar que a guerra é má? Que a guerra é ruim? Você vai deixar os palestinos, as palestinas, as crianças, os idosos, viver aquela vida por mais 75 anos? Ah, Leila, mas você é anarquista. Sim, eu não sou burro. Eu sou anarquista. Uma coisa é o que eu quero, uma coisa é o que eu desejo, outra coisa muito diferente de como o mundo é. A gente tem que levar isso em consideração, como o mundo é, como as coisas são. Isso é importante para a gente não ficar falando bobagem. Entende? Para a gente não ficar falando bobagem. E é importante ter esse tipo de conversa com os mais jovens. Ouvi-los, claro. Porque o mundo mudou desde que eu nasci, talvez desde que você nasceu. Eu nasci há muito tempo atrás, as coisas mudaram e eu não compreendo tudo. Por isso ouvir os jovens, ouvir camaradas jovens é muito importante, cara. Ah, você acabou de falar que eles são burros, mas eu não disse que eu era inteligente. Que eu sabia tudo. Tem muitas coisas que eles compreendem muito melhor do que eu. E daqui 20 anos, mais jovens que eles vão entender muito melhor do que eles. É assim que o mundo funciona. Eu tenho giriça de gente reaça por causa disso. A pessoa que não quer mudar, cara. O mundo muda. As pessoas da minha idade têm um hábito horrível. Que eu acho assim, triste na verdade. Eles deixam de pensar no futuro, porque pensei, eu não tenho muito futuro mais. Eu peguei Covid 2 vezes, peguei hemorragia craniana, peguei pneumonia 5 vezes, peguei malária. E já tenho uma idade, então meu futuro, comparado com uma pessoa jovem, é... E eu acho que eu já vivi 2/3 da minha vida. Poderia ter vivido menos, assim, uma porção melhor se eu não tivesse tido coisas na minha vida que a encurtassem. Mas eu acho que eu já vivi 2/3 ou perto de 2/3 da minha vida. Então, eu poderia fazer com todo mundo da minha idade. Começar a olhar para o passado, no passado que tudo era bom, no passado que a música era boa, no passado que fazia bons filmes. Cara, o passado era uma merda. Por isso que ele foi superado. Ah, mas nem toda superação é boa. Eu concordo, mas tem muita coisa boa. Aqui onde eu estou. No passado,
Eu lembro direitinho, deixa eu mostrar pra vocês. Faço questão. A bateria do carregador tá acabando. Vou até desplugar. E agora eu fico só com a do celular. Seja o que Deus quiser. Eu também não tenho muita força. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vamos andar um pouquinho. Andar até minha linha. Tá vendo isso aqui? Quando eu era moleque, isso aqui era um matagal. Um matagal, de verdade. Logo ali na frente tinha uma casa muito grande. Tinha uns pés de manga enormes. E claro, a ferrovia já existia. A ferrovia atravessava o cerrado. Certo? Então, para você ir da cidade, isso aqui é o bairro mais antigo da cidade. E ela cresceu na direção daquele prédio, tá vendo? Daquele prédio aqui para aquele prédio ali, tá vendo? Ó, ela foi desse prédio para aquele prédio. Lá na frente, claro, tem mais um punhado de prédio. Mas esse é o sentido do crescimento da cidade onde eu moro. E essas árvores aqui, elas são, apesar do tamanho, são bem mais jovens do que eu. Certo? Elas são bem mais jovens que eu. Elas têm a idade dessa espécie de meio-fio aqui. Foi depois, mais ou menos depois da privatização. Pelo amor de Deus, não estou defendendo a privatização não. Só quero que vocês entendam o meu ponto. É que as coisas mudam, cara, e nem sempre para pior. Essas casas são muito antigas. Veja aquele tipo de placa ali, tá vendo? Número 12. Aquele de metal, era assim que as casas todas eram. Esse é o bairro onde a cidade foi fundada. Esse sol existe muito antes de todos nós. Certo? Aí, aqui, vou chegar daqui a pouco num lugarzinho que vai ajudar vocês a entender como era a minha cidade. E que a mudança não é necessariamente ruim. Às vezes também não é boa, é só a mudança, cara. E esse negócio, como eu estava falando, as pessoas da minha idade ficar olhando para trás e tudo era bom, tudo era maravilhoso. Eu ouço música dos anos 80, finalzinho dos 80, dos 90, quando eu era adolescente. Eu fui adolescente no começo dos 90, né? Mas eu peguei o finalzinho dos 80. Eu ouço música, cara. Eu curto Ira, curto Engenheiros, tal, essa coisa toda. Mas eu não saio por aí falando que só aquela época produziu música boa. Não, cara, eu curto indie. Curto folk, como eu sempre curti folk. Minha vida inteira eu gostei de folk. Então, pra mim não faz diferença se é Diana Pequeno dos anos 1970 ou se é Kodaline. É bem que Kodaline não é folk, indie, né? Mas eu ouço, cara. Eu ouço Diana Pequeno e eu ouço Kodaline. Sem problema nenhum. São todas músicas boas. E como eu estava falando, é horrível as pessoas da minha idade que ficam olhando para o passado, cara. Essas pessoas morreram. Que horror, gente, que triste. Essas pessoas morreram. Que quando você vive porque já deixou de existir, você também deixa de existir. A verdade é essa. A verdade é essa. Existir passa por ter plano, cara. Você tem que ser capaz de sentar com uma pessoa, e não interessa se ela tem 10 ou 70 anos, e falar de futuro. De futuro, cara. Fala do presente, mas fala do futuro. O futuro não é uma coisa má. O futuro não nos deseja mal. Nem nos deseja bem. O futuro é aquilo que a gente constrói. Opa, tenho medo de cair aqui. Se eu cair, eu quebro meu celular. Pronto. Vamos voltar para casa pelos trilhos. E aí vocês veem a minha cidade. Então, como eu estava dizendo, às vezes eu me perco. Mas eu espero que eu pelo menos tenha mantido o leitmotiv da questão do entendimento. Que se não for para se entender, não faz sentido você perder saliva. Sabe? Você gastar seu latim. E eu não perco não, cara. Perdia. Mas a gente vai envelhecendo. E se a gente tiver humildade suficiente, a gente vai aprendendo sobre as coisas, né? Como é que a vida funciona. O bom daqui, que não tem perigo de eu ser atropelado, de alguém passar e roubar. É só uma paisagem bonita. Pôr do sol. Eu não sei se vocês se lembram. Uma filmagem que eu fiz faz poucos dias.
estava um pôr do sol magnífico, estava tudo em cor de roxo, cor de rosa. Hoje não vai acontecer. O ar está muito limpo. Para ter aquele efeito roxo, rosa, o ar tem que estar poluído, cheio de fumaça, sujo, gases e tal. Mas vai ser um pôr do sol normal. Mas que é bom, o ar está limpo. E eu estou até precisando respirar melhor mesmo. Então vai dar tudo certo. Mas voltando. Então, se você... Acho que isso vale também para as relações. E eu fracassei em muitas relações minhas. Então, por que você está dando conselho se você nunca teve sucesso? Mas é claro que eu tive sucesso em relações. O fato de uma coisa não ser eterna não quer dizer que ela não é um sucesso. Todas as coisas têm que ser eternas. Então, se você não está com a sua primeira namorada, você não está com o seu primeiro amor. Eu lembro do meu primeiro amor, Jasmine. Primeira série. Fazem muitos anos. Aí eu não estou com a Jasmine, quer dizer que eu fracassei. Eu lembro da minha primeira namoradinha, eu lembro da minha primeira namorada séria, eu lembro da primeira pessoa com quem eu morei junto. E aí, eu não estou mais junto com nenhuma dessas pessoas, quer dizer que eu sou um fracasso. Todas as minhas relações fracassaram? Quem disse, cara? Elas duraram o que tinha que durar. Para que nenhum dos dois se machucasse, ou que pelo menos um dos dois não se machucasse. No mais das vezes a decisão nem foi minha. Mas eu sempre fui tranquilo em aceitar a decisão dos outros. Né? Não vou impor a minha força. A ideia do debate é mais ou menos essa também. Deixa eu passar para a calçada, porque não é seguro. Vamos continuar andando. Um trilho. Tem muito carro, muito barulho, muita gente. Né? Então, vamos continuar aqui. Mais seguro. Voltando ao nosso assunto. Aprender é um processo que você desenvolve ao longo da sua vida. Ele nunca acaba. Tem até uma piadinha sobre isso. Eu lembro do meu finado pai contar quando eu era bem novo. Contava a história de que tinha um homem lá, né? Antigamente tinha esse hábito. Eles fizeram isso comigo. Quando eu achava que a pessoa ia morrer, eu dei croup. Croup normalmente, né? Nos anos 80, então, aí colocaram uma vela na minha mão para que quando eu morresse eu entrasse no céu iluminado. Era um hábito. Mas aí a pessoa estava nessa piada, a pessoa estava nas últimas, batendo mesmo a caçuleta. E surge a questão de alguém dar uma vela para ela, né? E aí, como ela segurava a vela, se caía a parafina na mão e queimava, né? Aí alguém falou, olha, coloca areia na sua mão e a vela na areia, enfia a vela na areia e aperta com a sua mão. Você está apertando a areia que não vai cair e a vela que não vai te queimar. Aí o cara disse as últimas palavras, morrendo e aprendendo. E não deixa de ser uma paráfrase do que Goethe disse nas suas últimas palavras, né? As últimas palavras de Goethe foram Merlit. Mais luz, o que é filosoficamente profundo pra caralho, mas tinha um sentido prático. Perguntaram se ele queria que abrisse as cortinas. Né? Antigamente morrer era um processo. Ele falou, Merlit, mais luz. Então, a gente aprende, a gente ensina. A gente aprende, a gente ensina até o último momento das nossas vidas. Mas só se a gente estiver disposto. Só se a gente quiser. Certo? Só. Eu pessoalmente acredito que vale a pena. E acredito que você que está me vendo sabe quando vale a pena e se vale a pena. Se valer a pena, cara, aperta. Se valer a pena, insista. Se valer a pena, ensine. Mas se você vê que não, cara, camarada, desiste. Certo? Não, aí, se não valer a pena, que é como nós falamos aqui, não vale a pena. Certo? Não vale a pena. Né? Se não valer a pena, não vale a pena. Então, para que fazer? A gente sofre
Muitas das vezes, é horrível dizer isso, a gente sofre porque no fundo a gente quer. É como se a gente buscasse o sofrimento. Ele é desnecessário muitas das vezes. Ele já é tão difícil de fugir dele em certas circunstâncias. Então para que você vai atrás dele? Certo? Uma pessoa que não te acrescenta, e não interessa se você conhece ou não, porque é uma pessoa em qualquer situação. Uma pessoa que não te acrescenta, pelo menos naquele momento, não vale, cara. Essa pessoa só precisa de um tempo. Você precisa de um tempo. As coisas são assim. Então, como eu disse, eu não continuei a discussão com o cidadão, só expliquei meu ponto de vista. Pessoa, essa visão sua de guerra é pueril. E eu não estou aqui defendendo a guerra, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que Durkheim, né? Durkheim tinha um conceito ótimo na sociologia dele, que era fato social. Tudo que é superior ao indivíduo e exerce poder coercitivo sobre ele. A guerra é um fato social. Quer dizer que ela não depende de você e ela exerce poder coercitivo sobre você. Ela te obriga a fazer uma coisa ou outra. A guerra é isso. Se ela é um fato social, ela não vai ser mudada por você. Nunca existiu um tempo sem guerra e nunca vai existir um tempo sem guerra. A gente pode imaginar no futuro que as guerras sejam travadas de outra forma. Talvez até não redundando em mortes. Mas a guerra é um fato social. Gostar disso ou não é outra história, mas ela é um fato social. Certo? E a gente tem que ter maturidade para debater isso. Eu não gosto de guerra. As pessoas que já acompanham esse canal mais sempre sabem disso. Eu me sinto mal. Mas eu não falar sobre isso não vai fazer com que elas acabem. Pelo contrário, a incompreensão ajuda que a coisa incompreendida permaneça. Exatamente porque ninguém entende. Então quando você fala, quando você discute abertamente, quando você abre para ouvir, para aprender, o que você pode fazer, que é mudar a sua concepção, que é mudar a sua percepção, que é mudar o seu entendimento, você faz, cara. Você faz, isso é ótimo. Ah, meu Deus, um serralheiro. Um carpinteiro, eu não sabia que tinha um carpinteiro perto de casa, já tá precisando. Ah, viu? A gente anda e vai aprendendo. Nossa, eu tô muito exausto. Gente, vacinem-se, de verdade, vacinem-se, não deixe de vacinar. Mas não é brincadeira não. Eu vou desligar. Obrigado. Curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Se você puder, até colabore com aquele Pix básico. E tenha um ótimo dia, ou noite, ou madrugada, seja lá a hora que você está me vendo. Até.